Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Conversa com Ciência. Eu sou o professor Barros Neto, presidente da Fundação Astef, professor titular da Universidade Federal, e que estou aqui hoje como âncora desse projeto. Hoje a gente vai falar um tema bem interessante, que é financiamento da inovação. Eu quero inovar, eu tenho uma ideia, como é que eu chego lá? Aonde é que eu vou buscar esse recurso? E para isso, eu convidei aqui meu amigo, meu colega de turma, da Engenharia Civil de 89, 85, 89, aqui da UFC, Delano. Hoje não é mais engenheiro, não. O homem agora é do mercado financeiro. É um prazer tê-lo aqui, o Delano, formado em engenharia, e tem uma larga experiência aí com empresas ligadas ao mercado financeiro. Delano, muito obrigado pela disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é bastante complicada, mas é um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Barros Neto. Um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Bom, Delano, então, como a gente falou um pouquinho, eu sou um cara que estou pensando em inovar, tenho uma ideia, já tenho até um projetinho, ou então já sou um cara que já estou com uma ideia já mais avançada. Como é que eu trabalho, Você que tem aí, que mexe, Você, por exemplo, é do Nina Hub, Tá ligado diretamente ao Nina. Onde é que eu busco esses capitais, esses recursos para que eu possa alavancar uma inovação? Barros Neto, sim. Hoje, uma coisa que eu posso afirmar é que tem uma quantidade de recursos no mundo, não só no Brasil, disposta a financiar boas ideias, startups, empresas de base tecnológica, que possam vir a ter um sucesso. Isso não é mais um mistério, vamos dizer assim, Quando você olha para 4, 5, 6 anos atrás, isso era uma coisa mais complexa e mais difícil. Se você olha um pouco mais distante, pior ainda. Imagina alguém querer montar uma startup na época que você não tinha computação em nuvem, por exemplo, você tinha que comprar o hardware, etc. Era muito caro, Hoje barateou muito esse processo. Então, uma coisa que eu reafirmo é a disponibilidade. O melhor caminho que se tem é você procurar. Hoje existem vários entidades ou associações de anjos que olham para investimento em ideias no estágio muito inicial. Quando é um PowerPoint, ou quando é um software efetivamente no seu estágio ainda inicial, versão 1.0, vamos dizer assim, tá certo? Um sistema versão 1.0, uma plataforma muito no início. E no passado era mais difícil você encontrar o que o mercado de venture capital, de investimento em capital de risco, chama de anjo, Porque você tem vários níveis, como você comentou na sua fala, você tem empresas que podem estar em estágios diferentes. Então, quando você está no estágio muito inicial, o processo é olhado mais de perto pelo que se chama no mercado de anjo, investidor anjo. Quando você avança um pouquinho mais e você tem já um sistema pronto, já tem 1 ou 2 clientes, mesmo que o faturamento seja baixo, mas é uma boa ideia, você tem o que é chamado pelo mercado de seed investor, que em inglês é o investidor semente, ou seja, ele olha um estágio um pouquinho mais avançado. A partir daí, do seed, você começa o que o mercado chama de investidores de venture capital, efetivamente, e que participam também de momentos de rodadas de investimento na empresa que tem seus tamanhos crescentes também. Então, você tem o Series A, o investidor do Series A, ou seja, da série A, o investidor da série B, C, D, E, F, G, aí vai. E isso vai mudando à medida que o estágio da empresa cresce e à medida que os cheques de investimento, os valores de investimento crescem. Então, essa é a dinâmica padrão de mercado. Tá? Mas e aí, ou seja, a diferença entre um e o outro é o aporte, a quantidade de recurso. Normalmente o seed ou o angel, eu boto menos valor do que o outro, do venture. São duas coisas, Respondendo a sua pergunta, os tickets individuais dos investidores mudam, No angel é menor, no seed é um pouquinho maior, no Series A, B, C, e sempre vai aumentando, é verdade, é exatamente isso. Mas também, muitas vezes, a maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, você tem um approach diferente de cada investidor, Então, por exemplo, no estágio mais anjo,
O investidor normalmente é alguém próximo do empreendedor ou alguém que vai ajudar a dar uma visão de negócio para aquela ideia do empreendedor. Então, é alguém que chega mais junto, vamos dizer assim, falando no Vamos dizer, faria uma mentoria, né? Ele faz uma mentoria. Ele se aproxima da empresa, ele participa das principais discussões, quase do dia a dia, ou seja, há uma proximidade maior, tá certo? Uhum. Não quer dizer que ao longo do tempo isso muda. Muda o approach, muda aquilo que o investidor financeiro oferece, né? Ou seja, além do dinheiro, o que é que ele oferece? Quando você já tem um estágio mais seed, né? Ou seja, a empresa já andou um pouquinho, ela às vezes precisa de menos mentoria de visão de negócio, por exemplo, e precisa mais de abertura de porta, mercado, cliente, precisa que o investidor apresente aquela ideia para o seu network, por exemplo, além do recurso, né, além do investimento que é um pouquinho maior, ela precisa que você dê visibilidade maior, tá certo? Quando você chega no estágio de Series A, você traz pessoas mais investidores, normalmente investidores mais robustos em termos de mentoria, investidores mais robustos em termos de credibilidade, ou seja, pessoas que são proeminentes no mercado em determinados segmentos, né? Pessoas que podem facilitar um processo de mudança regulatória, pessoas que podem apresentar clientes de grandíssimo porte. Então, assim, existe uma evolução de envolvimento, uma evolução do valor e uma evolução da subjetividade do que o investidor aporta. Entendi. Esse caminho é normalmente você começa, ou seja, ou eu posso já começar no Venture Capital, eu normalmente começo, né, assim, mas a maioria das empresas começa lá de baixo, devagarzinho, né? É porque, assim, existe um vale da morte. Uhum. Quer dizer, no estágio anjo, no estágio seed, é onde você tem o maior nível de mortalidade das empresas, que é uma coisa mais incipiente, o modelo de negócio não está tão claro, o empreendedor não teve a preparação adequada, ele não tem conhecimento de mercado, então por isso que é muito importante chegar junto nesse momento. Mas assim, tem empresas que conseguem se desenvolver sem precisar disso, né, desse apoio financeiro ou apoio pessoal, vamos dizer assim, nos 2 primeiros estágios e já chega no Series A. Tem empresa que também consegue passar do estágio anjo e já chega direto no estágio seed, que é entre o anjo e o Series A. Mas assim, é mais normal e mais comum você fazer step by step, porque você tem uma agregação de valor e conhecimentos, você acaba sendo incubado, você acaba sendo acelerado, né? Você tem um processo de mentoria mais estruturado, por exemplo, quando você é menor, e isso dá uma cara mais organizada ao processo, tá certo? Normalmente é isso que acontece. Como é que funciona, né? Aí, por exemplo, aí agora o investidor, né, que vai, ou a empresa, vamos dizer, o PJ ou PF, né, a pessoa física ou pessoa jurídica, o retorno dele, como é que funciona, né, em cada situação dessa? Ele fica com a participação da empresa, ele fica com a venda dos produtos, como é que funciona isso? Explica aí para mim. Normalmente não, praticamente, majoritariamente, toda vida que o investidor ele dispõe de um recurso para a empresa, ele faz um aporte no recurso na empresa, em qualquer estágio, ele troca isso por um pedaço da empresa. Tá certo? Ele vira sócio, efetivamente, da empresa, ou faz um empréstimo conversível, ou vira sócio direto da empresa, depende. Tem vários mecanismos de como fazer. E um ponto que eu acabei esquecendo de comentar é o seguinte: além do anjo e além do seed, você tem hoje estruturas já no Brasil, tem 10 estruturas, por exemplo, pelo menos 10 estruturas que fazem empréstimos para startups. Eles não querem já fazer um processo de troca de dinheiro por participação na empresa, eles fazem um empréstimo efetivamente para a empresa e trocam o retorno do empréstimo por uma taxa de juros e mais um pedaço da valorização que a empresa possa vir a ter em função do empréstimo que conseguiu com ele. Esse é um outro caminho que está se tornando também mais simples e mais efetivo. Mas voltando à sua pergunta, né? O ganho do investidor está na troca que
que ele tem de participação pelo recurso que ele investe e, consequentemente, pela valorização que a empresa tem, porque na hora que a empresa valoriza, a participação dele valoriza. É aquela velha disputa lá no Shark Tank, né? Que aparece lá, né? Exatamente. Eu dou 40, eu dou 30, né? Isso, exatamente. É exatamente esse processo. E se eu quiser, né? Por exemplo, eu tenho uma ideia, né, e aí eu estou precisando de recurso para, né, avançar. Como é que eu faço? Existe um site, existem empresas? Como é que funciona eu buscar isso aí? Existem empresas hoje que fazem um misto de venture debt, né, como eu disse assim, né, como eu expliquei aqui, e um visto de investimento. Ela faz o seguinte: ela presta um serviço para a empresa. Pessoal, eu vou ajudar você a organizar teu plano de negócio. Eu vou ajudar você a organizar uma apresentação para o investidor. Existem empresas que fazem esse processo de assessoramento em troca de participação. Não necessariamente tem um investimento financeiro, tá certo? Então, existem sites, alguns sites hoje no Brasil, que ajudam os empreendedores ou quem tem uma ideia brilhante a organizar esse processo simplesmente por troca de participação. Muitas vezes são outros fundadores de startups que já tiveram êxito, já ganharam dinheiro e praticam o give back, ou seja, ele não precisa do retorno financeiro imediato ou um juros, mas ele quer ajudar, com a experiência que ele teve, outros fundadores que têm boas ideias para fomentar esse mercado. Então, normalmente, as empresas que trocam serviço por participação são de pessoas que estão bem financeiramente, não é esse o foco que ela está olhando naquele momento, mas elas estão querendo mais dar um give back, e se a empresa der certo com o suporte, a consultoria deles, efetivamente eles podem ter algum tipo de retorno, e é um retorno positivo, né? Porque eles ajudaram e vão ter um retorno em função da contribuição que eles deram. Também é uma outra forma que existe hoje dentro do processo. Delano, muito obrigado, foi excelente aí, né? Bastante esclarecedor. Eu acho que quem aprende mais nesse projeto sou eu. Eu estou aprendendo de A a Z aqui, então eu acho super interessante. Então, muito obrigado, né, de estar aqui conosco, né, aqui o nosso amigo aí, Delano Macedo, um dos grandes especialistas aí em mercado financeiro e financiamento de inovação, né? Foi um prazer tê-lo aqui conosco, Delano. Eu que agradeço o convite, um prazer colaborar e estou à disposição. Sempre que você quiser discutir um assunto que eu possa colaborar, estou à disposição. Obrigado. Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui mais um episódio do Conversa com Ciência, um projeto da Fundação Astef e a SBPC. E quem quiser, entra lá no nosso... Nós temos lá o nosso Instagram, nosso Twitter, e também temos lá no YouTube, Conversa com Ciência. Então, todos os vídeos lá que estão à disposição de vocês. A nossa ideia é trazer ciência, inovação e assuntos correlatos de maneira fácil para as pessoas que não têm muito conhecimento sobre aquele assunto. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima.